Eu adoraria que ele fizesse isso para eu não precisar criticar. Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza. Ele afirmou que os Estados Unidos garantirão a segurança e a estabilidade na região, uma declaração que enfureceu a esquerda global, inclusive o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu que, abre aspas, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, fecha aspas, uma declaração que ignora o histórico das falhas na liderança palestina. Lembrando que a faixa de Gaza foi domínio do Hamas até a chegada, a volta de Israel no ano passado, aliás, no ano retrasado, após os atentados no dia 7 de outubro de 2023. E a declaração de Lula tenta delegitimar a única potência capaz de garantir a ordem na região, não só na faixa de Gaza, mas em todo o Oriente Médio. Então, eu queria começar já com o nosso Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Consta, esta afirmação do Trump deixou muita gente enfurecida. Como que foi recebida pela mídia americana, pelos americanos, e você acha que tem de fato a possibilidade concreta dos americanos tomar conta da faixa de Gaza no longo prazo? Lembrando também que Donald Trump tinha garantido no more wars para os Estados Unidos. Como é que fica essa situação, na sua opinião, Consta? Cauti, é um tema delicado, obviamente. Você quer saber a repercussão da imprensa americana? Basta olhar, por exemplo, os seus porta-vozes no Brasil. Né? O Guga Chakra, por exemplo, no Globo. Oi, Guga. Ele basicamente dá um copy and paste ali da visão do New York Times, desse pessoal mais progressista de esquerda. Né? Os democratas se manifestam por meio da velha imprensa. E ele chamou de limpeza étnica. Né? Então, é o Trump malvadão está de volta. Né? Aquela análise que ele fazia, que o Trump era malvado e o Biden ia trazer tranquilidade para o mundo. Voltamos a esse ponto de análises precipitadas, para dizer o mínimo. Né? Veja, o Trump não quer fazer nenhuma limpeza étnica na região. O que ele está oferecendo é a intervenção da única força capaz de ajeitar aquilo ali. Aquilo é uma zona conflagrada com inúmeros túneis. Imagina com a densidade populacional de uma favela carioca, né? Dominada por terroristas. Então, teve democracia, o Hamas foi eleito e depois ficou 20 anos sem democracia, espalhando o terror. Se você for fazer uma pesquisa, é difícil fazer essa avaliação, porque muita gente ali tem, digamos assim, coerção, é que nem você ir numa favela perguntar abertamente quem apoia o traficante do pedaço. Né? Mas algumas pesquisas mostram, aí, pelo menos assim, metade do povo ali em Gaza apoia o Hamas. E isso mostra que é uma visão muito perigosa você virar e falar vamos exportar a democracia. O Natan Sharansky é um sujeito muito legal, ele foi preso no Gulag soviético e tudo, foi para os Estados Unidos, se naturalizou, escreveu um livro impactante, The Case for Democracy, e o Bush uma vez foi visto com esse livro na mão. Né? Mas é uma visão meio neoconservadora de exportar a democracia que parte de uma premissa de que todo mundo quer a mesma coisa. A humanidade inteira quer a liberdade, a democracia, o Ocidente venceu, é o fim da história do Fukuyama. E na prática não é bem assim, é muito mais o clash das civilizações, como dizia Samuel Huntington. Estou trazendo um pouquinho de debates filosóficos para enriquecer a nossa reflexão sobre esse assunto complicado. Então, nessa linha, né, não adianta devolver ali, muita gente queria que Israel devolvesse, inclusive, as áreas que foram ocupadas para se proteger. Se isso tivesse acontecido quando demandaram isso de Israel, Israel tinha sido varrido do mapa, como que é o Irã, como que é o Hamas, como que é o Hezbollah, esses satélites todos dos ayatollahs xiitas. Então, os Estados Unidos estão falando sério, o Bibi Netanyahu fala sério, e eles estão com a prioridade de proteger os povos todos, mas acima de tudo aqueles que clamam por liberdade, não os que defendem o terrorismo. Então, quando você vê a Ilhan Omar em Polvorosa, né, a AOC em Polvorosa, esse pessoal todo, a Ilhan Omar é próxima de gente do Hamas, assim como Lula. Então, esse pessoal está defendendo os interesses dos terroristas, não do povo palestino. Eles chamam de povo palestino o Hamas. E o Hamas não defende o interesse de povo algum que queira viver em paz com vizinhos, como Israel. Eles defendem aquele slogan, né, do rio ao mar, a Palestina será livre,
o que quer dizer eliminar 10 milhões de israelenses, entre eles minorias como os drusos e por aí vai. Então, tudo isso é complicado, não tem uma solução fácil, mas sem sombra de dúvidas, não é solução você simplesmente devolver para o Hamas o controle ou falar que quer ter apenas um Estado ali, que é uma forma de você diluir Israel e varrer Israel do mapa, que é o objetivo final do Hamas, dos ayatolás do Irã e talvez, quem sabe, né, da Ilhan Omar e do próprio Lula. Pois é, né? Para o nosso público entender, ela Romar é uma deputada americana, né? Uma representante no Congresso, se não me engano, ela é do estado do Michigan, né? E ela é uma representante, faz parte daquele grupo extrema esquerda, mas assim, muito à extrema esquerda, denominada The Squad, né? Junto com Alexandria Ocasio-Cortez e outras, se não me engano, duas ou três deputadas, e ela foi eleita graças aos votos dos palestinos, ela é de origem palestina, e ela, não sei se foi ela, foi alguma outra desse grupo do The Squad, já foi flagrada escrevendo no Twitter From the River to the Sea, né? Ou seja, do rio ao mar, que é um slogan antissemita, um slogan que prevê a destruição do Estado de Israel. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa declaração de Donald Trump e também o Lula se metendo mais uma vez onde ele não entende, ou seja, lá no Oriente Médio, fracassou em 2010, o que vai dar em 2025, na sua opinião? Na verdade, ele entende, né? A gente não pode achar que o Lula está fazendo uma coisa simplesmente de forma ignorante. Ele está fazendo porque está defendendo a bandeira, né, de quem é o dono dele, quem está servindo. Né? Ele está servindo exatamente isso. Mais uma vez, o Brasil passa vergonha. Mais uma vez, vamos supor que isso fosse uma isca, né, para pegar os piores, né, do mundo, que ia se alinhar ao Hamas, não é mais a Palestina, deu certo que o Trump fez, né? Se só por aí já começa a separar o verdadeiro trigo, porque de joio, né? Ele tentou se passar, tentou ganhar um prêmio Nobel, lembra disso, gente? Que estava obcecado. Agora acho que essa ideia já não lhe passa mais pela cabeça. Mas assim, é triste o Brasil estar nessa situação. A gente ter diversas vezes o Lula fazendo isso, né? E assim, ameaçando, olha, eu vou impor tarifas para os americanos, para o Trump, estou defendendo a soberania. Meu amigo, quer dizer, amigo não, meu senhor, você aí que está achando, né, o Lula que é defender a soberania, continuar com essa postura, não sei não, mas acho que tem que estar vindo documentos bombásticos, né, querido? Então, vamos aguardar. Mas eu tenho pouco a acrescentar em relação ao que o Constantino falou, mas a respeito do Lula eu tenho sempre. Né? Ele faz um grande desfavor e esse alinhamento dele nos causa essa proximidade com países que curtem o terrorismo ou um ditador. Né? Muito triste. Pois é, há essa situação da política externa brasileira, que como o mestre Augusto Nunes, que lembrando estará com a gente nesta sexta-feira aqui no Bradock Show, Augusto sempre fala, é a política externa que escancara a verdadeira face, né, o verdadeiro rosto do PT. Esta posição acaba aproximando mais uma vez o governo brasileiro de entidades como o Hamas, que são organizações terroristas. Darcio, na sua opinião, isso poderia ter alguma consequência política e eleitoral? Bem, deu uma travada, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Bem, consequência política eleitoral, eu não sei se vai ter, mas talvez o que o Lula espera nesse momento é que tenha alguma consequência diplomática e que, eventualmente, o Donald Trump possa impor aí algum prejuízo ao país. Afinal de contas, a gente tem aí uma situação onde o Lula aparentemente está tentando chamar a atenção dos Estados Unidos a qualquer custo. Já falou em taxar, sendo que nem foi citado. Começa a querer se meter em discussões agora sobre a faixa de Gaza. Ele está gritando, eu estou aqui, faça alguma coisa contra nós. Será por quê? Bem, assim, a esquerda tem uma tradição, e essa tradição é o vitimismo. Essa tradição é colocar a culpa nos outros pelo mal que ela própria faz. Todo mundo conhece a história cubana. Eles saquearam propriedade privada de vários americanos depois da Revolução. E
quando os Estados Unidos foi cobrar a fatura, eles gritaram para o mundo inteiro que estavam sofrendo um embargo. O que o Lula procura nesse momento é uma resposta, mas ele está sendo ignorado o tempo inteiro. Não sei se vocês estão percebendo. O Trump já falou sobre a Colômbia, já falou sobre tudo, mas sobre o Brasil ainda não. Quem está falando sobre o Brasil é o Elon Musk. Mas nós vamos falar sobre isso hoje aqui. E aparentemente, né, essa situação, quando vier à tona, aí sim, o Trump vai falar do Brasil. Mas aí vai ser uma vez só, Cauti. Espero que o Cauti tenha voltado, vamos ver, né? Eu acho que não, Darcio. Faltou luz na cidade dele lá, tá tudo no escuro. Ele mandou aqui no grupo. Mandou? Tudo bem, então podemos ir para a pauta 2, ô Cláudio? Beleza. Deixa eu só... Vamos para a pauta. Antes de mudar de pauta, deixa eu só trazer aí, não sei se o Franco já conseguiu pegar a imagem que eu mandei da Miriam Leitão no Globo, né? Ela está dizendo o seguinte: é preciso estabelecer limites para Donald Trump enquanto é tempo. E a gente fica pensando assim, nossa, né? Uma colunista brasileira escrevendo no Globo que é importante botar limites no Donald Trump, né? A gente fica pensando o que será que está passando pela cabeça dela nesse momento. A única sugestão que eu tenho, talvez, né, é falar para o Alexandre de Moraes se mexer logo. É preciso fazer alguma coisa, né, para parar esse homem malvado que vai fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Brincadeiras à parte, né, mas mostra o grau de descolamento da realidade e de histeria até da turma da esquerda militante, né? É realmente impressionante que eles são democratas até a página 2. Né? O Trump foi eleito com uma agenda muito clara, foi eleito de forma acachapante pelos votos populares, pelos swing states todos, pelo colégio eleitoral, que é a regra do jogo, e eles já estão querendo falar em dar um jeito de frear a agenda vencedora na democracia americana, né? Sabe-se lá como. Para o azar da esquerda brasileira, a Corte Suprema Americana, digamos assim, não tem o mesmo grau de ativismo que o presidente do STF nega. Barroso diz que o STF não é ativista, né? E diz que é injusto criticar o STF quando ele defende a Constituição. E isso todos nós concordamos. Todos nós concordamos que seria muito injusto criticar o STF por cumprir a Constituição. Eu adoraria que ele fizesse isso para eu não precisar criticar. Pois é, Constantino. E falando em justiça, né? A gente tem essa situação agora da USAID e que a próxima pauta trata exatamente sobre isso. Bolsonaro era visto como Trump tropical pela USAID. A USAID é aquela agência americana de desenvolvimento que está dando aí o que falar. E essa agência via Bolsonaro como uma espécie de Donald Trump do Piniquim, uma versão brasileira do Donald Trump, que gerava incômodo entre a esquerda burocrática dos Estados Unidos. Agora, os parlamentares conservadores, em especial o deputado Gustavo Gaia, estão exigindo a abertura de uma CPI. Eles querem investigar o uso dos recursos dessa agência, né, no Brasil e a sua influência. Afinal de contas, ela pode ter alterado o resultado das eleições. Vou começar contigo, Rodrigo Constantino. O que você tem a dizer sobre essa reação dos conservadores brasileiros, do parlamento brasileiro, e a influência, né, dessa agência aí que está dando o que falar aqui no Brasil? Tomou ontem e hoje as redes sociais. Você frisou bem, nas redes sociais, né, deveria estar ocupando o grosso da pauta das redações dos jornais brasileiros, né, da velha imprensa. Não está, curiosamente, porque esse pessoal não faz mais jornalismo. É uma bomba. Tem várias coisas que podem ser ditas sobre isso, né? Primeiro, muitas ideias nascem com intuitos nobres e vão se deturpando, se degenerando ao longo do tempo, né? Isso foi criado lá pelo JFK, na década de 60, e hoje virou um instrumento do Deep State americano, basicamente. Financia, irriga os cofres públicos das ONGs ligadas ao George Soros e à agenda woke, financia coisas bizarras, né, como pauta trans em países que não tem nada a ver, enfim, uma loucura, um desperdício. E, de novo, o Trump venceu com a agenda de lançar luz sobre isso e drenar o pântano de Washington.
não é estelionato eleitoral. Ele está cumprindo a agenda. A turma da esquerda está confessando basicamente o crime, atirando no mensageiro, demonizando o Elon Musk por trazer à luz, à tona, mais transparência nesses gastos paraestatais, digamos assim, ou estatais. Então, isso mostra que eles querem a opacidade, que eles querem os esquemas. E é curioso ver como inverteu-se o quadro, porque quando foi fundado lá atrás, os comunistas brasileiros, o meu amigo Paulo Briguet escreveu uma coluna muito boa na Gazeta hoje sobre isso, mas os militantes comunistas demonizavam a USAID como instrumento do imperialismo yankee, estadunidense. Hoje a gente vê o Ivan Valente, comunista, dizendo que é um absurdo o governo americano cortar verbas para esse tipo de ação. Então, descobrimos que existe o imperialismo do bem, né? O imperialismo estadunidense do bem. Se servir aos interesses dos democratas globalistas que, por exemplo, colocam como prioridade impedir a reeleição do Bolsonaro e a liberdade nas redes sociais. Eu descobri, claro, que os meus impostos nos Estados Unidos estavam financiando a minha censura no Brasil. É isso que eles chamam de ajuda humanitária. E muita gente tem em mente, né, isso que são recursos chegando, mantimentos, comida para crianças pobres africanas. Olha, desde Lord Victor Thomas Bauer, prêmio Nobel, nós sabemos, com os estudos dele e da equipe, que essas ajudas humanitárias servem, via de regra, para tirar dinheiro do pobre de país rico e dar para rico de país pobre, normalmente corrupto e esquerdista. Então, não adianta ficar com o monopólio das virtudes. Se você é contra esse instrumento, ou em auditoria desses instrumentos, você é contra as crianças pobres africanas. Isso não vai colar. Não vai colar para ninguém. A mídia não tem mais relevância por isso. Olha a eleição do Trump para provar aí o meu ponto. E ele está seguindo à risca a agenda vencedora. Então, vai continuar a turma toda empolvorosa e ele, o Elon Musk e os garotos lá do Dodge vão continuar trabalhando. Acabou a palhaçada. Vão mostrar que não tem mais essa brincadeira de ficar usando em nome da ajuda humanitária dinheiro dos pagadores de impostos americanos para financiar a agenda woke mundo afora. Ataque à religião cristã, como tem sido feito. Acabou a palhaçada. Então, é melhor assimilar isso logo. E sim, respondendo, claro que os nossos parlamentares estão certíssimos em tentar investigar isso, quiçá criando uma CPI, porque a gente sabe que tem algumas ONGs aí que receberam essas verbas. ONGs de gente não muito séria, mas que era levada a sério a ponto de ministro do STF convidar para debater sobre discurso de ódio e regulamentação das redes sociais. Pois é, isso é muito sério. E Fabi Barroso, veja só que interessante, né? A gente vai fazer uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, porque tem um fato determinado. Acontece que esse fato pode ultrapassar as competências do Congresso Nacional, porque investigar, por exemplo, o Judiciário estaria fora dessa competência. Essa parte jurídica, obviamente, vou deixar para você. Só você pode explicar isso, porque se há, de fato, um ninho de vermes, como disse o Elon Musk, nesse caso, é preciso investigar para muito além das capacidades do Congresso Nacional. Como é que faz? Qual que é a sua leitura desse processo, Fabi Barroso? Como que os parlamentares, no caso, poderiam se movimentar para ganhar apoio? Teria que chamar também o Senado, uma CPMI? Queria discutir um pouco sobre isso, né? E a sua opinião, obviamente, sobre essa provável interferência. Estranho, né? Nenhuma agência de inteligência brasileira captou isso. Curioso. Fabi Barroso. Complexo esse problema, não é tão simples. A gente precisa observar que algumas coisas já estão começando a sair, né, simplesmente da ideia, do papel e sendo colocado em prática. Chama atenção aqui pela própria CPI que o deputado Gustavo Gayer já propôs, já conseguiu as assinaturas para que isso aconteça. O grande problema é o mesmo de sempre, né, que a gente tem que ali falar com muito carinho com o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, para ele colocar, pautar, né, criar a comissão, relatoria, etc., e instaurar a CPI. Seria interessante uma CPMI, com toda certeza, mas a dificuldade dobra. Uma outra ação que eu achei bem interessante foi do deputado Eduardo Bolsonaro, que ele também, né, disse
e acredito que tenha feito ou vá fazer, uma notícia crime para a PGR. E aí a gente fica, né, naquele ciclo vicioso, porque eu peguei esse apanhado e apontei lá nas minhas redes sociais as questões legais que estariam violando, né, esse financiamento externo dessas ONGs que recebem dinheiro, né, da USAID, e pior de tudo, que a gente tem a parte, que é o que a mídia apenas está abordando, é essa parte, que é ajuda humanitária, lindo, maravilhoso, né? Mas como o Constantino falou, os impostos dos pagadores americanos estavam financiando a censura em vários lugares e no Brasil. E para nós aqui brasileiros ainda nos sobra um grandíssimo problema, além de ter esse, né, que viola a soberania brasileira, nós temos também que os nossos impostos financiam uma ditadura que promove a juristocracia. Então está tudo muito alinhado. A minha esperança, e é uma esperança, tá, gente? Só uma esperança mesmo, de que, de fato, haja um enfraquecimento dessas instituições, dessas ONGs, do Deep State americano que financiava o Deep State brasileiro. Aí eu ouvi minha própria voz e me assustei. O Deep State brasileiro. Então, pegar eu me perdi minha concentração, gente, peraí, calma, que vazou um som e eu perdi minha concentração. Então, pegar essas informações todas e a gente vai tentar ver com que, se de fato, né, eu acho que vai ficar muito claro que não era a teoria da conspiração, que essas agências de checagem, que o pessoal que fica perseguindo, né, dia sim, dia também, perfis na internet denunciando empresas, cobrando, tudo isso nunca foi pelo bem do Brasil e muito menos para a manutenção da tão falada democracia. Ao contrário, né, era para aplicar a vontade contrária ao povo, porque não conseguiram respeitar nem os 4 anos de governo Bolsonaro que foi eleito, não foi isso? Então, mas eles não deram paz. Eles não deram paz e houve muito financiamento. Então, aquela frase, né, do Mike Pence lá que fica ressoando, que uns podem levar a sério e outros não, né, em relação ao próprio Bolsonaro, dizendo se não fosse essa agência, o Bolsonaro seria eleito, não teria perdido. Para mim, bate muito com a realidade que eu vejo todos os dias. Mas pode ser que eu estou muito louca, né, que realmente eu estou vendo coisas onde não tem, mas ao que parece é bem grave o que está vindo e será difícil, porque eles tomarão um golpe duplo, né, a ausência de financiamento, que aí a gente vai ver como é que é, né, batalhar por Pix, pedir Pix, ainda tem gente que acha ruim que a gente pede Pix, vocês deveriam dar graças a Deus. Quem pede Pix aí, gente, não depende de financiamento esquisito. Então, eles vão ter esse rompimento monetário e também, né, a questão legal, que creio que virá uma pressão internacional, Darcio, para ser aplicado tudo aquilo que eu coloquei nas minhas redes, todos aqueles crimes, né, que sejam julgados, punidos e trancafiados nas grades, né, de uma penitenciária qualquer aqui do Brasil para todo sempre. Eu tenho essa esperança, mas é somente uma esperança. Estamos sem áudio, agora sim, estou de volta. Agora estamos de volta. Acabou a luz na cidade inteira aqui em Caroli, mas aparentemente voltou, então, situação complicada na Amazônia, mas estamos de volta. Então, agora, Dácio, eu queria a sua opinião também sobre esta questão, né, da USA e o Bolsonaro visto como dos trópicos. De novo, ingerência estrangeira, isso acabará tendo com políticas também no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, minha opinião é que, na verdade, eu nem posso ter opinião, afinal de contas, a nossa lei dos partidos políticos estabelece que uma influência estrangeira pode tirar um partido político de circulação, ou seja, caçar o registro do partido. Você imagina só uma agência, uma influência que ultrapassa a questão eleitoral, envolve questão institucional. Isso precisaria aí de uma devassa, uma série de instituições, uma investigação profunda. E é muito assustador, porque a imprensa não fala disso, eu não vi o CNJ falando disso, eu não vi o Ministério Público falando disso. Ou seja, como é que eu vou falar de algo tão sério, sendo que as instituições de controle do país estão todas caladas? Então, eu estou contemplado com a fala do Rodrigo Constantino e a da Fabi. Lamentavelmente, o Brasil não tem mais uma democracia, e a prova disso
é que um caso grave como esse é anunciado nos Estados Unidos e aqui ninguém comenta. Por quê? Porque está proibido falar. A verdade é essa. Pois é, né? A velha mídia que não trata de questões tão graves, além de estar proibido falar, tem um boicote sobre a informação relevante para o país. Vim te fazer um convite imperdível e super especial. Dia 7 de fevereiro, na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos receber o grande jornalista Augusto Nunes. Eu tenho certeza que você não vai perder. Clique no botão para se inscrever. Braddock Show, a gente te aguarda 7 de fevereiro, 8 da noite, com o especial Augusto Nunes. Até lá, Braddock Show, imperdível.